quer marcar a sua vida. Anualmente nós fazemos um retiro que se chama Peniel, que nós falamos Peniel, cujo título Marcados por Deus. E eu queria dizer nessa noite para vocês, jovens que estão aqui, queria já dar as boas-vindas, porque nós temos aqui pessoas de várias denominações, pessoas da PIBAN, pessoas da ADNA, mais alguém de algum outro ministério? O pessoal, o Alan aqui, que é... Alan não, perdão. Erlon, que é de Cuiabá. Na verdade, o que nós estamos demonstrando aqui nessa noite é que nós não precisamos de uma placa para dizer que nós pertencemos a um Jesus Cristo, amém? Eu não posso aceitar o fato de escrever na minha camisa: eu sou do Ministério Palavra Viva, tão logo eu pertenço a Jesus. Não. A palavra de Deus diz que nós fazemos parte de um único corpo. Vocês lá na Adna, vocês têm uma missão lá. Nós aqui no Ministério Palavra Viva, nós temos uma missão. A palavra do Senhor é interessante quando eles vão entrar na Terra Prometida, que antes mesmo de entrar na Terra Prometida, os lugares já foram bem demarcados. Sabe por quê? Porque cada um deveria ocupar o seu espaço. Cada um tinha uma missão específica no seu espaço. Então eu queria dar as boas-vindas e dizer para você, cara, você tem o seu lugar marcado e você precisa cumprir o seu propósito lá. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra em Romanos 12, do versículo 1 ao 2. Romanos 12, do primeiro versículo até o 2. Eu vou ler, tá? Para não tomar muito nosso tempo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fala assim: santo, agradável e vivo, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo. Fala assim para a pessoa: e não sede conformado com este mundo. Fala de novo: não sede conformado com este, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Fala assim para a pessoa do seu lado: transformados pela renovação do vosso entendimento. Amém. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria dizer algo para vocês. Não basta nós não nos conformarmos com algo. Não basta eu olhar para a realidade lá fora e não me conformar com o padrão que eles vivem. Sabe por quê? Porque nessa passagem, logo após, o escritor ele fala assim: mas renovai. Ou seja, se eu for uma pessoa descontente com a realidade lá fora, mas eu não fizer algo para mudar a minha realidade, de nada adianta. Fala assim para a pessoa do seu lado: tem duas etapas. Fala assim para ela: tem duas etapas. Se inconforme, mas seja renovado. Interessante que eu e Gabriel, nós nem conversamos sobre a ministração de hoje. O que eu ia ministrar. Mas para vocês verem que o Espírito, na verdade, ele é único. Flui de uma forma única. E eu queria justamente falar nessa noite hoje sobre pecado. Fala para a pessoa do seu lado: pecado. Porque é uma das coisas que eu preciso renovar minha mente para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se eu viver inconformado, mas eu não buscar renovação, infelizmente, nós perdemos alguns privilégios de sermos filhos de Deus. Nós estamos a todo momento, como o irmão do filho pródigo, na casa do Pai, mas por desconhecermos algumas coisas, nós não experimentamos daquilo que o Pai tem a oferecer. Então, se eu vivo de uma forma inconformada, só que eu não busco uma mudança minha, eu
vamos viver igual o irmão do filho pródigo. Estou lá do lado do meu pai, conhecedor, aliás, conhecedor não, porque ele estava lá, mas não conhecia. Aí nós corremos o risco de vir aqui na igreja, dia após dia, e não viver a renovação. Então a minha proposta nessa noite, a proposta do Espírito Santo, é que a sua mente seja renovada, seja reformada, na verdade, em relação ao pecado. Não sei vocês, mas eu sou convertido desde criança. Eu aceitei a Jesus Cristo com 5 anos de idade, no estudo bíblico para crianças. Então, hora após hora, eu escuto pecados novos que nascem por aí. Olha, isso aqui você não pode fazer porque é pecado. Olha, aquilo lá você não pode fazer porque é pecado. Então, durante a vida, nós vamos conhecendo algumas restrições. Quantos aqui tiveram a mesma experiência? Se converteram e durante a caminhada foram conhecendo vários pecados e que não deveriam praticar. Só que a minha pergunta para você nesta noite é: o porquê eu tenho que procurar não pecar? Eu tenho que ter um motivo firme, como algo natural da vida. Se você quer exercer uma profissão, você tem um porquê que você quer exercer. Se você quer se doar a uma faculdade que é muito difícil, você tem um porquê. Sabe por quê? Se você não tiver o porquê, as dificuldades vão vir e você vai parar. Eu digo isso por experiência própria. Eu já entrei em algumas coisas não muito com convicção. Aí o tempo passou. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou largar de mão. Por quê? Porque o propósito pelo qual eu entrei naquilo era algo banal. Mas se eu tenho um motivo pelo qual seja forte, algo que me carregue até o final, cara, pode vir as tribulações, pode vir as poucas horas de sono, mas eu vou me dedicar àquele sonho. E eu não queria ministrar ao seu coração um porquê não pecar humano. Eu queria ministrar ao seu coração um porquê não pecar do reino. Um segredo do reino eu queria ministrar para o seu coração. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Fala para a pessoa do seu lado, fala assim: você é o templo do Espírito Santo. Eu vou te explicar um pouquinho melhor essa questão de ser templo do Espírito Santo, quão profundo isso é. Estevão, na sua última ministração, quem conhece Estevão aqui? Primeiro mártir. Sabe qual foi a ministração que ele deu? Ele estava com o pé na morte. Sabe o que ele falou? Deus não habita em tenda feita por homens. E sabe quem escutou essa ministração? Alguém chuta? Alguém bem conhecido da Bíblia? Saulo na época ainda. E olha que interessante, Saulo estava perto de Estevão quando Estevão ministrou essa palavra. E lá na frente, o próprio apóstolo Paulo, sabe o que ele diz? 1 Coríntios capítulo 16, ele diz o seguinte: não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Um ensinamento que ele escutou lá atrás, de um cara que se entregou para Deus. Naquele momento, o apóstolo Paulo entendeu: poxa, Estevão só conseguiu ir até aquelas últimas consequências porque tinha algo muito mais valioso dentro dele. Não era ideologias, cara. Ele defendia algo real. Por isso que ele foi até o final. Aí o apóstolo Paulo lá na frente, quando ele vai ministrar para as pessoas, ele fala assim: cara, vocês são o templo do Espírito Santo. Por isso é muito valioso. Uma pessoa que estava no leito da morte, ele transmitiu esse ensino. Então quando a pessoa fala que você é o templo do Espírito Santo, nós temos que vibrar um pouco mais. É o próprio Deus morando dentro de nós. Eu quero trazer um ensinamento para vocês. Hoje é dia de ensino. Fala para a pessoa do seu lado: é dia de ensino. Eu vou entrar e falar sobre o templo do Espírito Santo para depois entrar e falar sobre o pecado, amém? No Velho Testamento nós tínhamos a Arca da Aliança. Todos aqui cientes, amém? Representava a presença de Deus. Só que essa arca, cara, ela tinha várias partes. Ela tinha duas formas de ser vista.
da parte de fora e da parte de dentro. Da parte de fora eram vistos dois ambientes: a parte coberta e a parte descoberta. Sabe o que isso nos ensina nos dias de hoje? Que é o homem externo e o homem interno. A parte exterior do homem e a parte interior. A parte externa, cujo todo mundo vê, que é o átrio. Todo mundo vê que você é crente. Só que o meu convite é para que nós possamos aprofundar um pouquinho mais agora. Agora nós vamos para a parte interna. A parte interna tinha dois ambientes: santo e santo dos santos. O lugar santo ou o lugar santíssimo em algumas outras versões. O lugar santo, ele simboliza a nossa alma. O lugar santo dos santos significa o nosso espírito. Eu quero que você saia para casa hoje entendido disso, para que você possa entender o nível de atuação de Deus na sua vida. Sabe por que às vezes nós erramos? Porque nós queremos só a mudança externa. Nós ainda não chegamos no santo, nem menos ao lugar santíssimo. Quando nós vamos nos aprofundando, então nós chegamos ao lugar santo, que é o lugar da alma. Arrepiado. Algumas pessoas definem a presença de Deus por sentir algo. Por isso que eu e você, nós não podemos esperar sentir algo para buscar a Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela quer se aprofundar um pouquinho mais. Ela quer ir até o Santo do Santo, que é o nosso espírito. No Velho Testamento, quem podia entrar no Santo do Santo era uma classe de pessoa bem restrita mesmo. Era o sumo sacerdote. Aquele lugar era tão sério, mas tão sério, que ele entrava com um cordão amarrado na barriga dele com um sino. Que ficava algumas pessoas fora da arca, algumas pessoas fora daquele ambiente. Porque enquanto ele estivesse movimentando lá dentro da arca, aquele sino ia fazendo o quê? Barulho. A partir do momento que aquele sino parasse de fazer barulho, significa que ele morreu. E isso significava que aquele sacerdote estava em pecado. Mas sabe o que Deus falou para Moisés sobre o lugar santíssimo? Êxodo 25, eu não estou inventando nada aqui, é tudo bíblico, amém? Êxodo, se você quiser conferir, Êxodo 25, 22. Ali virei e falarei contigo. Então deixa eu te falar um negócio, cara. Deus não fala com você no átrio, Deus nem fala com você no lugar santo. Deus vai falar com você no lugar santíssimo. Deus falou para para Moisés, no lugar santíssimo é o lugar onde eu vou e vou falar contigo. Então nós não podemos procurar uma mudança exterior para as pessoas saberem que nós recebemos algo de Deus e que Deus tem falado conosco. Porque quando nós estamos nos ambientes mais obscuros, onde ninguém está vendo, que nós manifestamos o nosso caráter. Então pare de procurar as mudanças externas apenas. Aprofunde um pouquinho mais. Vamos para o Santo do Santo. Não espere estar emocionado. Não sei se você já viu aquele tipo de pessoa. Não, hoje eu estou emocionado para buscar Deus. Vou te falar, cara, você vai limitar muito a sua busca. Se você estiver esperando esse momento da motivação para procurar a Deus, cara, você está indo só até o santo. Permita que o Espírito Santo de Deus se aprofunde um pouquinho mais na sua vida e chegue até o Santo do Santo. Amém? Se você realmente quer ir para o lugar onde você vai escutar a palavra de Deus dentro de você, vá até o Santo dos Santos. Só que é um lugar mais sério. O interessante é que a graça de Deus, Ele nunca anulou o juízo dele. Hoje nós vivemos o evangelho, do amor transbordante. Não, porque o amor de Deus, o amor de Deus, ele vai encobrir esse meu pecado. Não, não é assim. Em nenhum momento Deus ministrou que o amor dele ia anular as consequências do nosso pecado. Infelizmente não. Nós temos que sair fora desse evangelho humanista, onde coloca o homem no meio, e tudo aquilo que for feito, não, vai ser para mim.
Evangelho do Santíssimo Lugar, que é o lugar sério, mas é o lugar onde Deus fala. Aí tem a vantagem. Fala assim para a pessoa do seu lado: o padrão de Deus é mais elevado que o nosso. Quantos aqui já escutaram já leram aquela passagem que fala assim: se te mandarem andar 1 milha, ande 2? Cara, quem é velho de igreja já escutou isso milhares de vezes. Nós temos aqui uma estudante de direito, não vai deixar eu mentir. Naquela época o que imperava era o direito romano. E essa lei de andar 1 milha era algo humano. Era uma lei romana. Deixa eu te mostrar o seguinte, Rafa, vem cá. Eu sou um cidadão romano, vou ilustrar para vocês, para ficar bem fácil. Eu estou viajando. Eu estou trazendo algumas bagagens comigo. Aí eu vou falar: Rafa, por favor. Por favor não é por favor, é a lei, é a obrigação. Ande 1 milha. Ele não é cidadão romano. Eu vou andando atrás dele. Terminou 1 milha. Até aqui era a lei humana. Mas sabe o que Deus fala para ele? Para ele andar 2. Porque onde o padrão do homem acaba, aí se inicia o de Deus. Onde acaba o nosso padrão, aí se inicia o de Deus. Agora, Rafael, você mesmo, por si só, ande mais 1 milha. Ele não tinha nenhuma obrigação legal de andar mais 1 milha. E eu não tinha por direito obrigar que ele andasse mais 1. Mas Deus vem e fala: cara, você vai andar mais 1 milha. Pode se sentir em casa, tá, Gabi? Pode sentar, Rafa, obrigado. E para entender sobre pecado, nós temos que usar de artifício, usar como ferramenta essa palavra. Porque o pecado, ele não é uma restrição humana. E eu quero dizer para vocês algo que tem clamado dentro do meu interior. Eu não quero ser uma resposta moral para essa sociedade. Sabe por quê? Porque eu respeitar as leis, eu ser o certinho do ponto de vista das leis, sabe o que eu estou fazendo? Mais do que minha obrigação como cidadão. O mundo lá fora não pode me conhecer. Ah não, aquela pessoa não sonega imposto. Não, aquela pessoa, ela não rouba. Não, eu não quero ser conhecido. Como assim? Sabe por quê? Porque isso é uma obrigação legal. Eu quero ser conhecido como uma pessoa que leva o reino. Aí, a partir desse momento que eu vou entrar nos padrões de Deus. Entendeu que o padrão de Deus é mais elevado que o nosso? Agora que a gente nos ferramentalizou um pouquinho mais com essa palavra, eu queria que você fosse lá em Gênesis. Fala para a pessoa do seu lado. Hoje é dia de ensino. Na palavra de Deus mostra em muitas passagens Jesus Cristo fazendo milagres. E aquilo com certeza cativava muitas pessoas. Mas o que nós mais vemos Jesus Cristo fazendo, sabe o que é? Senta aqui, Guilherme, que eu vou te ensinar agora. O que eu fiz naquele milagre? Jesus Cristo sentava e ensinava. Sabe por quê? Porque isso é realmente o que solidifica as pessoas. Porque se hoje acontecem milagres no nosso meio e amanhã para de acontecer, se eu vim pelo milagre, o milagre acabou e eu vou embora. Por isso nós precisamos nos solidificar na palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nunca muda. Ela é a mesma hoje e amanhã. Então, se eu vim pela palavra, eu vou continuar porque a palavra continua. Amém? Então não tenha preguiça de estudar a palavra de Deus. Não estou falando para você se enlouquecer e querer ler toda a Bíblia, sabe, num dia. Até que impossível, né? Não. O pouco que você estuda, o pouco que você lê. Eu estou dizendo isso para mim também, cara, porque eu também sou humano, eu sou de carne. O pouco que eu leio, o pouco que eu estudo, eu tenho que praticar. Uma passagem fala assim que nós temos que ser ouvintes praticantes e não ouvintes esquecidos. Nós não podemos mais vir para a igreja, sabe, escutar uma palavra e sair daqui e esquecer. Nós temos que ser ouvintes praticantes. Amém? Agora que nós entendemos então que nós somos templo do Espírito Santo,
Amém? Eu gosto muito de usar desses artifícios, sabe? Pegar alguma ferramenta aqui, pegar uma ferramenta ali, pegar uma ferramenta ali. Aí no final nós construímos uma obra bem perfeita. Já que nós entendemos que nós somos templo do Espírito Santo, já que nós entendemos que o padrão de Deus é mais elevado, agora nós vamos para o pecado propriamente dito. Nós temos aqui em Gênesis 3:7 a primeira consequência. Deixa eu pegar minha Bíblia também. Nós não temos apenas o primeiro pecado, aliás, depois de Lúcifer, claro. Nós temos aqui o primeiro pecado, e nesse versículo propriamente nós temos a primeira consequência do pecado. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Fala para a pessoa do seu lado, nu. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Nossa, ficou muito escuro. Qual foi a primeira consequência do pecado deles? Fala assim para a pessoa do seu lado, vergonha. Fala de novo, vergonha. Mas eu queria te dizer, cara, que a vergonha, ela nunca é a pior consequência do meu pecado, do seu pecado. Não foi para Adão e Eva. Sabe por quê? O que aconteceu depois que eles perceberam que eles estavam nus? A palavra de Deus diz que eles fizeram vestimentas. Ou seja, aquilo que estava nu, aquilo que lhe trazia vergonha foi encoberto. Então, se o problema era a nudez, foi resolvido. Vocês concordam comigo? Então, é algo que humanamente mesmo eles consertaram. O pecado, ele traz a vergonha. Até no dia de hoje. Não traz? Você se sente constrangido. Poxa, pequei. E às vezes se satisfaz porque esse sentimento estava no seu coração. Não, eu senti vergonha, então eu estou no caminho certo. Não é. Porque isso pode ser resolvido assim como foi resolvido lá atrás. A segunda consequência do pecado de Adão e de Eva, Gênesis 3:23. Alguém pode ler para mim? Gênesis capítulo 3, versículo 23. Segunda consequência do pecado deles: expulsão do Éden. Na palavra de Deus diz que Adão, ele exercia domínio naquele ambiente. A palavra de Deus usa a palavra domínio. Era um lugar belo, onde Adão exercia domínio sobre as coisas que ali estavam. Mas eu te pergunto, será que a expulsão do Éden foi a pior consequência do pecado deles? O Éden é um lugar físico. Queria revelar isso para você. Hoje em dia não sabe com precisão onde fica, mas é lá na região da Mesopotâmia, lá no Oriente Médio, lá. Eu só vou ler alguns versículos aqui e eu vou fazer uma pergunta novamente para vocês, amém? Salmos 139:8, não precisa abrir, eu só vou ler. Eu quero que você reflita. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Salmos 23:4 agora. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ezequiel 37. A palavra que o profeta Ezequiel anda pelo vale dos ossos secos. Um lugar de morte, um lugar de desesperança. Onde Deus pergunta para ele aí: pode reviver? Ou seja, em outras palavras, esse lugar tem esperança? E ele fala assim: Senhor, tu sabes. E ali acontece um milagre. Agora eu te pergunto, os lugares mais obscuros que seja, quando a presença de Deus ela entra, ela faz a transformação. Então eu te pergunto,
será que a expulsão do Éden foi a pior consequência? Porque eles mesmos poderiam, se tirar daquele lugar e ir para outro lugar. E se a presença de Deus estiver naquele outro lugar, por mais ruim que seja, porque a presença de Deus, ela traz esperança. Agora eu te pergunto de novo, será que a expulsão do Éden então foi a pior consequência do pecado deles? Que se todo ambiente, desde que Deus esteja, tem esperança? Eu acredito que não. A expulsão do Éden nunca foi a pior consequência do pecado deles. A vergonha nunca foi a pior consequência do pecado deles. Sabe qual foi? A viração do dia. Na palavra de Deus diz que na viração do dia, nesse episódio que Adão e Eva pecaram, nos relata que na viração do dia Deus caminhava por aquele lugar. Um lugar de relacionamento. Um lugar que era marcado por um relacionamento. Isso sim foi interrompido. No início da conversa nós falamos que nós somos templo do Espírito Santo. Então eu queria dizer para você, cara, a pior consequência do meu pecado, do seu pecado, não é perder influência, não é perder domínio, não é sentir vergonha, não é se retirar de uma igreja, porque existem alguns pecados que trazem tanta consequência para o ministério de algumas pessoas que elas até saem da igreja. Nada disso é a pior consequência. E sim, a viração do dia que essa pessoa perde. Porque a presença de Deus, ela não consegue habitar em ambientes, cara, onde impera o pecado. E o meu clamor nesta noite é que eu e você sejamos reformados, para que nós possamos interiorizar essa palavra e falar: Senhor, eu não vou pecar porque eu não quero perder o Seu Espírito Santo dentro de mim. Eu não quero pecar mais porque, as pessoas estão olhando para mim, as pessoas esperam uma resposta de mim. Não. Eu simplesmente não quero mais pecar. Eu quero procurar não pecar mais. Porque eu não quero mais perder a viração do dia, o momento de intimidade que eu tinha com o Senhor. Adão e Eva, eles perderam isso, cara. E eu não quero perder isso. Eu não quero perder a viração do dia. E justamente o tema dessa mensagem é a viração do dia. Esse é o segredo do reino. O motivo pelo qual eu e você temos que procurar não pecar é a possibilidade do Espírito Santo se ausentar. Esse é o ensino que o reino quer trazer para mim e para você. Então pare de se apegar a algumas coisinhas que nós trazemos como bagagem. E vamos realmente refletir naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu só disse a Bíblia aqui para vocês, amém? Alguém discorda de alguma coisa? Alguma coisa fugiu da palavra? Eu só trouxe a palavra aqui e abri ela. E uma pessoa que clamou muito, uma pessoa que entendeu que o motivo dela não pecar seria o ausentar da presença de Deus, foi Davi. Porque lá em Salmo 51:11, ele diz o seguinte: não me expulse de sua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Alguém sabe me dizer em que momento ele proferiu esse salmo? Quando ele cometeu o pecado com Betseba. Aliás, depois, né? Ele foi confrontado por aquilo. E sabe o que ele falou? Ele foi diferente de Saul, que olhou para as multidões, olhou para a vergonha, olhou por tudo mais. Ele simplesmente clamou, a alma dele simplesmente clamou: Senhor, não me expulse de sua presença,
nem retire de mim o teu Espírito Santo. Eu e você temos que buscar esse padrão, amém? Fala, Senhor, não expulse de mim o seu Espírito Santo, não me expulse da sua presença, e nem tire de mim o teu Espírito Santo. Eu queria ler uma carta para vocês. Essa carta, ela tem uma história. Num dia, 3 horas da manhã, eu estava dormindo, e eu só acredito que é Deus, cara, porque isso na minha humanidade nunca aconteceria. 3 horas da manhã eu acordei, o Espírito Santo tocou no meu coração, falou, Rainer, pega o notebook, eu vou te entregar uma carta. Já foi bem específico, vou te entregar uma carta. E sabe quando você pega um negócio e vai produzindo? As coisas acontecem natural. Claro que tinha alguns erros de português que depois a gente corrigiu, né? Mas enfim, a ideia foi transmitida. E essa palavra nasceu justamente depois que Deus entregou essa carta para mim. Ele falou assim para mim, essa carta é como se Adão estivesse direcionando uma mensagem ao coração de cada um de vocês hoje. Preste bastante atenção, amém? Carta de Adão, o tema. Pai, querer ser igual a você me tirou você. Querer o seu trono me tirou o seu palácio. Querer o seu cajado me tirou do seu rebanho. Busquei ser tudo, mas agora não sou nada. E além de tudo, no ambiente escuro, onde o que impera são as trevas. O trabalho é árduo e sem fim. As dores são constantes e não tem pressa em me deixar. O dar a vida trouxe dor e morrer trouxe angústia. O eterno se limitou e o fim se aproximou. Lembro-me muito bem dos caminhos que fiz pelo jardim junto de ti. Cada dia era uma novidade, não é mesmo? A viração do dia era a minha razão em querer existir, pois sabia que você estaria à minha companhia. Considerar tudo como perca comparado ao conhecimento que eu poderia ter do Senhor já era algo comum entre nós, não é mesmo, Pai? O Senhor lembra da catalogação que fiz de cada animal do campo? Era uma infinita criatividade, e lembro que o Senhor sempre me apoiava. E o que dizer das aulas de biologia que tive diretamente com o Criador? Era uma inteligência expressa em cada detalhe que eu só sabia admirar. Mas tudo isso foi interrompido. Toda a beleza e infinita perfeição se limitaram, e agora estou distante de sua presença. Eu tinha livre acesso aos mais ocultos segredos do reino e do Senhor. Mas agora, ao menos, sei quem eu sou. Tudo porque fui além do limite e quis ser igual a ti. Vejo que a exposição de minha nudez e a expulsão do jardim não foram as piores consequências de meu pecado, mas foi em perder você. E o que eu sinto mais falta é da viração do dia. O que ele perdeu foi a viração do dia. O que ele perdeu foi o relacionamento ali perto. O ambiente que foi construído não para que as coisas que estavam naquele lugar levassem toda a glória, para que as coisas que fossem produzidas da mão de Adão e Eva tivessem a glória, mas sim para que o relacionamento fosse a essência. Então eu quero que isso, fique bem encaixotado na sua mente. Se você quiser essa carta, depois eu te mando. Já mandei para várias pessoas. Porque esse tem que ser o nosso clamor, cara. Deus, não me faça perder a viração do dia. Eu quero chegar, todo dia e ter livre acesso à sua presença. Eu sou o templo do Senhor. Eu não preciso, mais estender as minhas mãos a Jerusalém e clamar pelo Senhor. Não, é só eu colocar minha mão aqui no meu peito. Na verdade, você nem precisa fazer isso. De qualquer jeito que você tiver. Alguns dogmas são criados. Não, você tem que se ajoelhar e fazer. Não, cara. Você está na rua ali com os olhos abertos. Você pode clamar pelo Senhor. Eu fico imaginando, como que era o relacionamento de Deus e Adão naquele ambiente. Porque quando você tem um amigo, você pergunta de tudo para ele.
Ô cara, o que tu fez hoje? E aí, como que foi aquela prova lá? Nossa, aquela prova tá difícil. Sei lá, as coisas mais contraídas. E aí, Adão, quem você catalogou hoje? Me passa a lista aí para eu atualizar aqui. Sei. Mas isso foi perdido. Então eu quero que o meu clamor e o seu clamor nessa noite seja: Senhor, restaura a viração do dia na minha vida. Porque só a partir disso eu e você vamos ser reformados. Pare de buscar influência, domínio. Só procure o relacionamento com Deus. Amém? Todos aqui receberam um papel na hora que entraram? Eu queria que você escrevesse nesse papel uma área da sua vida que você fala assim: Senhor, eu preciso de uma reforma nessa área. Pode ficar tranquilo que ninguém vai ler, tá? Cadê o vaso, Ítalo? Tem caneta. Quem não tiver caneta, vai pedir, ela vai distribuir aqui. Quem já tiver, já vai escrevendo aí. Ninguém vai ler, já ressalto. Nós vamos fazer um ato profético aqui agora. Não é misticismo, amém? Ato profético, é diferente. Pode deixar aqui em cima. Nós vamos fazer um combinado agora. Você me entrega aquilo que você precisa ser reformado, e eu vou te entregar uma resposta. Pode ser? Aqui dentro tem alguns papéis. Quem já escreveu já pode vir trazendo. Ok? A água aqui está representando o Espírito Santo. Pode deixar, pode mergulhar. Aqui, ó. Pega uma resposta aí para você. Você vai mergulhar agora aquilo que você quer ser reformado, naquele que pode te reformar. Amém? Não é essa água que vai mudar a sua vida, não, amém? É só um simbolismo. Aqui, ó, Etevaldo. Aqui, ó. Alguém pode me ajudar aqui a distribuir os papéis? Aqui, ó. Vai distribuindo para quem for colocando aqui. Isso. Não saia daqui sem receber uma resposta, amém? Não precisa colocar nome, não precisa colocar nada. Só uma área mesmo que você precisa ser reformado. Glória a Deus. Nos reforme, Espírito Santo. Que a nossa mente seja reformada, Senhor. Nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. Se você não tiver em mente uma área que você quer mudar, vem, traga o papel em branco mesmo. Não tem problema. Já falei, ninguém vai ler. Pode deixar. Aí pega um papelzinho com o Rafa, tá? Isso. Deixa eu tirar daqui, né? Amém, Espírito Santo. Esteja em espírito de oração. Senhor Jesus. Pai, restaura, Deus, ó Pai, a viração do dia na vida de cada um aqui, Senhor. Que haja um temor, Deus, ó Pai, por aquilo que nós estamos fazendo agora nesse momento. Porque nós estamos clamando ao Senhor, nós não estamos clamando a nossa qualidade,
Nós não estamos clamando a nossa capacidade de mudar as coisas, não, nós estamos clamando ao Senhor, Pai. Nós estamos clamando ao Teu Espírito. Porque eu preciso de uma mudança, Senhor. Só o Senhor sabe. Só o Senhor conhece o íntimo do coração de cada um aqui, Pai. Nós queremos parar de selecionar as pessoas pelas suas capacidades. Nós queremos nos aproximar das pessoas porque nós vemos a sua presença na vida delas. Nós clamamos por uma mudança, Espírito Santo. Nós clamamos, Pai, por uma mudança. Conforme você for voltando para o seu lugar, eu queria que você já ficasse de pé. Nós já estamos bem avançados no tempo. Já vai ficando de pé, fazendo favor. Espírito Santo. Amém, Espírito Santo. Eu queria que você já fosse abrir na sua Bíblia, no versículo que estava aí no papel. Nós vamos fazer uma leitura agora conjunta. Fala para a pessoa do seu lado antes de tudo isso. Fala, o Senhor quer trocar as suas vestes. Reforma está relacionada a isso. Algo que nós vemos que está errado, aí eu falo, não, eu vou trocar. Então Deus, Ele quer trocar as suas vestes nessa noite, amém? Vamos ler lá então, versículo 3. E dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião, né, que é uma versão diferente, uma linda coroa em vez de cinza. Fala para a pessoa do seu lado, uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Fala assim, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para manifestação do esplendor da sua glória. Amém? Aleluia, Senhor. Tudo aquilo que você colocou aqui, cara. Talvez você casado, nem a sua esposa sabe que você precisa de reforma nessa área. Mas nesse momento eu queria mergulhar tudo isso, cara, que tu colocou aqui, ó. Mergulhando, sabe em quem? Naquele que é capaz de mudar. Naquele que é capaz de te dar uma veste diferente. E que tu receba a resposta desse versículo. Mas eu quero te explicar um pouquinho esse versículo. Eu não quero que você pegue ele de forma vaga e... mas beleza. E daí? Sabe por que Deus ministrou essa palavra para Isaías?
Ele falou assim, para que você manifeste a glória. Não era algo para ele. Era uma veste diferente que ele queria entregar para Isaías, para que Isaías fosse luz para outras pessoas. Nesta noite Deus está fazendo uma reforma na sua vida. Não para que você fale, não, eu fui naquele dia, eu descobri que eu preciso de reforma. Deus está trocando as suas vestes para que você possa ser luz, para que a glória de Deus possa brilhar através da sua vida para outras pessoas. Tudo isso que nós estamos fazendo só tem uma finalidade se nós sairmos daqui e começarmos a praticar isso. Sabe por quê? Porque senão fica muito restrito aqui, ó. Olha o tanto de gente. Se cada um pelo menos refletir sobre mais uma pessoa, nós duplicamos isso aqui. E da mesma forma que Deus fez com Isaías, Ele falou, Isaías, você vai receber tudo isso. Eu estou te dando algo diferente, mas é para que minha glória seja refletida através de você. Que eu e você possamos aceitar a reforma do Senhor, mas falar, Senhor, eu vou aceitar ser reformado, mas porque eu quero ser um reflexo da glória do Senhor para outras vidas. Amém? Espírito Santo de Deus, o Senhor é belo, Pai. O Senhor se manifesta no simples. Mas eu repito, Pai, novamente, eu não quero perder a viração do dia com o Senhor. Eu quero sentir a reforma do Senhor diariamente no meu interior, Pai. Mas eu quero escutar do Senhor. Talvez você colocou alguma coisa aqui dentro, mas na verdade Deus quer transformar uma outra coisa na sua vida. Mas eu oro para que o Espírito Santo durante essa semana esteja ministrando no seu coração também. Que o Senhor possa ter uma viração do dia a cada dia contigo, comigo. E possamos receber diretamente dele aquilo que eu e você precisamos mudar. Nós não queremos apenas não nos contentar com o padrão desse mundo, mas nós também queremos renovar a nossa forma de pensamento. Porque se eu renovo a minha forma de pensamento, as minhas atitudes vão começar a ser diferentes. Então eu não vou apenas contradizer algo, eu vou começar a fazer algo para que mude aquilo. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço, Deus, ó Pai, o selo da Tua palavra. Que o Senhor possa estar selando esse momento. Pai, sele o meu coração com essa palavra. Sele o coração do meu irmão com essa palavra. Que o Senhor ministre ao coração de cada um. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Eu não posso deixar de fazer algo. Alguns obreiros podem me ajudar? Nós vamos fazer. Aquele que faz entre os teus anjos. Depois de tudo aquilo que já foi ministrado aqui, nós não precisamos falar sobre dízimo especificamente. Só queria dizer que o Senhor conta com você. Amém? Fala para a pessoa do seu lado. Deus conta com você. Amém? Nós mantemos a porta aberta. Nós mantemos missionários. E se você veio preparado, eu quero que você aproveite esse momento. É o momento dos dízimos, das ofertas. Amém? Tem um envelope? Aquele que faz fogo aos teus meninos.
ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz. Só levantar a mão assim que eles vão estar distribuindo, tá? Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós somos teus ministros. Negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada coração depositado aqui. Eu prefiro acreditar que isso é coração que é depositado. Deus, ó Pai, transborde amor no nosso coração, Pai, nesse momento. Que nós possamos amar mais vidas, porque se nós amamos mais vida, Deus, ó Pai, disse, mas ofertar, eu acredito que é uma consequência. Obrigado, Senhor, porque há pessoas ainda que dizem sim. Em dias onde há tantas críticas, ainda há pessoas que dizem sim à obediência à Sua palavra. Nós simplesmente estamos dizendo sim, Deus, à obediência. E te agradecemos. Eu te agradeço, Pai, porque ainda há pessoas que dizem sim. Amém? Amém? Olha para a pessoa do seu lado, dá um sorriso bem grande para ela. Dá um sorriso bem grande. O ambiente está escuro, tá? Se o dente estiver amarelo, não tem problema. Menos mal. Estou sentindo um cheiro de reforma aqui. Sabe por quê? Porque nós fomos confrontados pela palavra. Eu não trouxe aqui um discurso de autoajuda, eu trouxe a palavra. E a palavra, sabe, ela traz alguns confrontos. Por isso que eu sinto o cheiro de reforma. Agora, se eu viesse aqui com um discurso de autoajuda, motivasse vocês, sabe, fazesse vocês gritar, uau, eu sabia que isso poderia passar. Mas graças a Deus nós ministramos a palavra, amém? Fala para a pessoa do seu lado assim, e aí? Fala assim, e aí, você foi confrontado? Só que agora tem uma questão, você sabe de algumas verdades. Não sei se você já escutou aquele ditado, saber às vezes dói. Por exemplo, eu como aluno de direito, eu vou lendo algumas leis, eu fico inconformado com algumas coisas. Aquilo começa a doer, sabe por quê? Porque eu vejo que a realidade é completamente diferente. É algo prático de que a verdade às vezes dói. Porque a partir do momento que eu sei a verdade, eu tenho que praticá-la. E a não prática dói. Amém? Mas eu queria animar o seu coração, porque nós estamos juntos nessa, né? Graças a Deus nós temos pessoas do nosso lado. Amém? Graças a Deus nós temos pessoas do nosso lado. Pessoas que estão dizendo sim ao evangelho vivo, a um evangelho que traz o xará. Fala para a pessoa do seu lado, xará. A palavra em grego. Sabe o que significa xará? Grande alegria, grande júbilo. Quando aquelas pessoas elas viram a estrela no céu, a palavra de Deus diz assim que eles sentiram xará, que é grande alegria. Então o evangelho ele traz grande alegria. Então é difícil, cara. É algo bíblico. Então é difícil o evangelho que não traz alegria. É difícil não, eu não acredito.
Porque eles viram um sinal da vinda de Jesus, já trouxe grande alegria. Imagina o contato direto com Jesus. Então eu queria profetizar na sua vida que sejam dias de xará. Fala para essa pessoa do seu lado, dias de xará. Dias de xará. Termo esquisito, mas é isso aí, xará. Amém? O nosso culto, queria chamar o meu pastor Luciano, nosso pastor responsável, né? O pastor que nos direciona, o pastor que nos discipula. E eu queria que ele fizesse o encerramento.